Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o BCG. O BCG é um tema tão importante no tratamento do câncer de bexiga e que gera tantas dúvidas, tantas preocupações, tantas dificuldades. Então, eu queria fazer esse vídeo para explicar um pouquinho o que é, de onde vem, tudo relacionado ao tratamento com BCG. O BCG é uma vacina que surgiu na década de 1920 e ela é feita a partir de micro-organismos vivos, do bacilo da tuberculose, da bactéria da tuberculose. Na verdade, do Mycobacterium bovis, que é o primo do Mycobacterium tuberculosis. E na década de 1970, o que se percebeu, o que o pesquisador percebeu, é que essa vacina, quando instilada dentro da bexiga, ela leva uma resposta imunológica da bexiga que diminui a chance de recorrência do câncer de bexiga. Então, um tipo de imunoterapia local. E a partir de 1976, passou a ser utilizada e cada vez mais, e foi aprovada pelo FDA alguns anos depois, algumas décadas depois, e é o tratamento padrão para o câncer de bexiga quando é detectado no meio. Na verdade, não é que é o tratamento é a cirurgia, mas é uma medicação que ajuda a evitar a recorrência do câncer de bexiga. Um dos grandes problemas do câncer de bexiga quando detectado no começo é que muitas vezes ele recorre, ele volta a aparecer mesmo quando removido por completo. E o BCG tem essa ação de diminuir essa chance de recorrência, ele ajuda a fazer com que o câncer não recorra. E como é que ele é aplicado? Ele é aplicado dentro da bexiga. Então, o paciente é sondado, colocado uma sonda, o paciente é acordado, colocado uma sonda, injeta-se o BCG e remove-se a sonda. E normalmente o protocolo que é mais utilizado no mundo, que é o protocolo que a gente chama de SWOG, ou enfim, é um protocolo em que se aplica 6 vezes a BCG, então uma vez por semana, por 6 semanas, 6 aplicações, que é o que a gente chama de fase de indução da BCG. E depois se faz o acompanhamento. Quando a resposta é boa, satisfatória, quando não tem mais recorrência, quando a doença foi embora, aí a gente faz o que a gente chama de fase de manutenção, onde são aplicados normalmente 3 doses de BCG a cada 3 ou 6 meses, por períodos variados, aí entre 1 ano e 3 anos, dependendo de cada situação. Então esse é o BCG. E por que surgem tantos problemas? Primeiro, pela falta de disponibilidade. No Brasil, quem fabricava o BCG era a FAP, a Fundação Ataulfo de Paiva, e já há alguns anos a gente tem tido problema entre a FAP e a Anvisa, e agora, nesse momento, nos últimos anos, a gente não tem a produção da FAP da BCG. Eles estão proibidos de comercializar o BCG. Então, o BCG acaba tendo que ser importado de outros países. Existem diversas cepas do BCG. Então, como eu falei, uma vacina viva. Então, cepas são tipos de bactérias que foram se formando ao longo das décadas de desenvolvimento. Tem cepas de outras regiões do mundo e hoje a gente tende a importar outras cepas aqui para o Brasil para fazer o tratamento. Então, essa é uma dificuldade, é conseguir a medicação. Uma outra questão é que a BCG ela precisa ser administrada com extrema cautela. Então, depende de sintomas, não pode ter infecção urinária, não pode ter, na hora que se vai passar a sonda, isso precisa ser feito com muito cuidado, a sondagem não pode ter trauma, não pode ter machucado, sangramento, senão tem risco de o BCG parar na circulação sanguínea ou parar dentro das paredes da bexiga e isso trazer consequências dos efeitos colaterais mais graves. Efeitos colaterais comuns da aplicação de BCG, eles são sangramento na urina, eles são dor para urinar, sintomas de cistite, pode dar uma febre baixa. Normalmente, quando a gente faz as 6 aplicações de indução, nas primeiras tem pouco sintoma, nas últimas os sintomas são mais frequentes. E o que precisa ficar atento assim, é que sintomas muito graves demandam interrupção do tratamento e às vezes até tratamentos como antibiótico, como medicações, corticoides, anti-inflamatórios ou outras medicações. Então é sempre extremamente importante durante todo o tratamento com BCG manter o contato com um médico, com um urologista para avaliar se os efeitos colaterais estão dentro do esperado ou se são efeitos colaterais que requerem interrupção ou que requerem alguma intervenção. Isso é importante porque a BCG em algumas situações pode trazer efeitos colaterais até mais graves como a disseminação
o sangue da BCG ou até a sepse por BCG, que são coisas extremamente raras, mas que podem acontecer. Então, fazendo o tratamento com cautela, esses efeitos eles são bastante minimizados, e o tratamento com BCG é um tratamento seguro e que pode ser mantido. E em termos de eficácia, a BCG reduz em 60%, 70% a chance de reaparecer o tumor de bexiga como um todo, né? Se a gente considerar os tumores iniciais como um todo. Então é um tratamento bastante eficiente e que pode e deve ser realizado com segurança para a maior parte dos pacientes.